Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios da mente humana. Afinal, como é que o pensamento começa? Vamos explorar a obra simplesmente revolucionária de Jean Piaget para entender como a inteligência nasce, ali, nos primeiros momentos da vida. E a pergunta central é essa aqui. Parece até um contrassenso, né? Um bebê com movimentos ainda tão limitados, sem saber falar, parece um ser totalmente passivo. Mas o que Piaget mostrou é que, por trás daqueles olhos super curiosos, tem uma construção gigantesca acontecendo. E para a gente entender essa construção, aqui está o nosso mapa. A gente começa com a ideia principal de Piaget, depois explora como o aprendizado funciona, aí vamos ver o bebê como um pequeno cientista, desvendar aquele mistério do brinquedo que some e, no final, entender por que tudo isso ainda é tão importante hoje. Ok, vamos fundo nisso. O ponto de partida de Piaget é, assim, radical. A inteligência não vem pronta de fábrica, ela é construída. E a matéria-prima dessa construção toda? A ação física, o movimento. Então, o ponto-chave é este. O bebê não é uma lousa em branco só esperando a gente escrever nela. Muito pelo contrário, é um construtor em plena atividade. Cada toque, cada olhar, cada vez que leva algo à boca, é um ato de organizar e dar sentido para o mundo. E como essa organização acontece? Através do que ele chamou de esquemas de ação. Pensa neles como as primeiras ferramentas mentais do bebê. O esquema de agarrar, por exemplo, não serve só para um objeto, serve para vários. O de enxugar se aplica ao seio, à mamadeira, aos próprios dedinhos. São literalmente os blocos de construção do conhecimento. Certo. Se os esquemas são os blocos, quais são os motores que fazem essa construção andar para frente? É aqui que a teoria de Piaget fica super dinâmica. O que é genial aqui é que a gente vê duas forças trabalhando juntas. Primeiro, a assimilação. O bebê tenta encaixar o mundo no que ele já sabe. Ele pega um chocalho e leva para a boca, usando o esquema de sucção que já tem. Só que o mundo resiste. O chocalho é duro. Isso força a acomodação. O bebê precisa mudar o esquema dele, talvez para sacudir em vez de sugar. É uma dança constante entre usar o que já sabe e se adaptar ao que é novo. E o que comanda essa dança toda? A equilibração. É a busca sem fim por um equilíbrio. Quando um esquema antigo já não funciona mais, gera um desequilíbrio, sabe? Uma pequena crise. E para resolver isso, a criança se adapta, aprende e chega num novo patamar de equilíbrio. É esse motor que empurra o desenvolvimento para frente. Essa busca por equilíbrio acaba transformando o berço num verdadeiro laboratório. Piaget nos dá essa imagem super forte do bebê como um pequeno cientista, fazendo experimentos para entender como o mundo funciona. E essa ciência vai evoluindo, claro. No começo, o bebê descobre o próprio corpo, repetindo movimentos que ele acha interessantes. Depois, ele saca que as ações dele causam efeitos no mundo, tipo fazer um chocalho fazer barulho. E aí, finalmente, vem o pulo do gato. Ele começa a experimentar de propósito. O que acontece se eu jogar esse brinquedo com mais força? E se eu bater ele em outro objeto? É a curiosidade pura em ação. Um dos experimentos mais fascinantes que esse bebê cientista faz é sobre a resistência das coisas. E isso nos leva a um dos conceitos mais famosos de Piaget. Pare e pensar nisso um pouco. Pra gente, é óbvio que se cobrimos um objeto com um pano, ele continua ali. Mas para um bebê bem pequeno, a realidade é outra, completamente diferente. Se saiu da vista, simplesmente deixou de existir. Essa linha do tempo mostra essa jornada incrível. É uma conquista gradual, mas monumental. Entender que o mundo e as pessoas continuam a existir, mesmo quando a gente não pode ver, é o que nos dá um universo estável, previsível. É a base da segurança e da memória. E olha só, a permanência do objeto é só uma peça desse quebra-cabeça. O bebê está, na verdade, construindo todas as regras fundamentais do nosso universo. Noções como espaço, tempo, causa e efeito, elas não nascem com a gente, são construídas. O espaço começa como perto de mim e vira um mapa de relações entre as coisas. O tempo começa como o ritmo das ações e se transforma em antes e depois. E a causalidade é descoberta na prática. Se eu puxar o pano, o brinquedo vem para perto. Cada ação ensina uma lei da física. Então, por que revisitar essas ideias décadas depois? Porque o legado de Piaget transformou de um jeito fundamental a maneira como a gente enxerga a infância, o aprendizado e a educação. Essa citação aqui, ela resume tudo. A aprendizagem não é algo que a gente impõe de fora para dentro, mas algo que floresce de dentro, a partir da exploração, da curiosidade e da ação. As implicações práticas disso são enormes. Primeiro, a criança é a protagonista do seu aprendizado.
Segundo, o erro não é uma falha, mas uma pista valiosa de como o pensamento está se organizando. E terceiro, nosso papel é criar ambientes que convidem à exploração, que ofereçam desafios na medida certa, sempre respeitando o ritmo único dessa construção. E a gente termina com uma reflexão. Se Piaget estiver certo, e cada ato de pegar, empurrar, olhar e até mesmo de errar é uma forma de pensar, isso muda tudo. A pergunta que fica não é como ensinar, mas sim como podemos criar um mundo mais rico, mais interessante e mais seguro para que a criança possa construir a própria inteligência.